Um dos grandes desafios dos produtores é garantir saúde às plantações e sustentabilidade. As grandes lavouras enfrentam muitos problemas com pragas e esse é o tema do nosso Pé na Estrada com a Urbana Caipira. Como combater as pragas por meio de controle biológico. E eu fui até um laboratório. Veja só. E no Pé na Estrada com a Urbana Caipira, eu vim conhecer um trabalho um pouco diferente no mundo agro e que muitos produtores que têm lavoura temem, que são as pragas. Mas aqui o trabalho é a favor, viu? E eu estou falando exatamente de uma fábrica de controle biológico, ou melhor, um laboratório onde produzem os inimigos naturais das pragas. E tudo começa ali, ó, naquela porta. Então vem comigo e vamos conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que ajuda muito os produtores. É nessa sala onde tudo inicia e a agrônoma explica o que é o controle biológico e a importância. O biológico ocorre naturalmente no campo, então tem a cadeia alimentar. O que a gente faz é pegar esses insetos que existem no campo, eles não são modificados, a gente só aumenta a população dele e retorna para o ambiente. Então, num ambiente com muita competição, e que tem uma presença de pragas muito grande, às vezes tem uso de algumas técnicas como o inseticida químico que pode matar os inimigos naturais que ocorrem naturalmente, a gente devolve esses inimigos naturais para ter equilíbrio na lavoura. Aqui a gente prepara uma dieta que é a ração do inseto, que ela é composta de farinha de trigo e levedura. Os insetos passam cerca de 50 dias aqui, do ovo até a emergência da mariposa, aí depois a gente coleta a mariposa. Isso é só a primeira etapa. Os ovos que a gente coleta aqui ainda não é o que vai ser usado no campo, ele é o insumo para a produção dos outros 3 insetos que são os nossos produtos finais. As amostras de multiplicação ficam nessas prateleiras, nas caixas transparentes. E aqui todo o cuidado é pouco, pois é nesse local que é produzido o alimento para todos os insetos que vão ser usados no controle biológico. Aqui nós temos uma sala de produção de lagartas e aqui é a sala de desenvolvimento das mariposas. Assim que as mariposas emergem, nós fazemos coleta e elas começam a depositar ovos. Esses ovos são coletados, levados para uma luz ultravioleta, depois que passa por essa luz, o embrião do ovo é inviabilizado e a gente usa esse ovo como insumo para a produção de uma vespa parasitoide e 2 insetos predadores que serão levados para o campo. Cada bandeja dessa tem cerca de 11.800 ovos e para alimentá-los tem essa composição de farinha de trigo integral com levedura de cerveja, onde ficam por 60 dias, até as mariposas se formarem. Aqui é a fase inicial, onde os ovos ainda estão soltos. Essa já está na fase de larva. E a última é onde as mariposas já estão formadas. E nesse potinho e nesse pires são os ovos, que voltarão como alimento para os insetos. O processo começa com a produção da ração para o desenvolvimento dos insetos. Então, em 25 quilos de ração, a gente coloca aproximadamente 8 gramas de ovos, que tem 11.880 ovos. Então, ao longo do tempo, essas larvas vão se desenvolvendo. Aqui tem uma fase intermediária e em aproximadamente 60 dias a gente tem as mariposas. Quando chega nessa fase das mariposas, elas são coletadas e são colocadas numa gaiola. Essa gaiola de PVC tem uma telinha na parte superior e inferior. As mariposas vão colocando os ovos soltos e depois a gente coleta com equipamento especial. Esse ovo, depois de coletado, que ele é usado para o desenvolvimento das vespas parasitoides e dos insetos predadores. Então esses ovos são insumos para a alimentação dos outros insetos que a gente vai criar aqui. Para o trabalho de controle biológico, não é qualquer inseto. Tem os que são específicos. E a agrônoma conta quais são e os que ela produz. Criada a traça das farinhas, Hefestia. Aqui a gente cria essa espécie que aqui no Brasil ela é considerada
uma espécie que tem ovos mais nutritivos. Esses ovos serão alimentos dos predadores e do parasitoide. Depois de coletar os ovos, vai para essa outra parte do laboratório, onde são produzidos os inimigos naturais. Depois que saímos lá da produção de ovos, a gente pega aqueles ovos, coloca em cartelas também e leva na luz ultravioleta para matar os embriões. Então, chegando aqui, nós temos essa cartela matriz que está prestes à emergência das vespinhas. Quando a vespinha emerge, aí vem para essa fase em que a gente coloca as cartelas para ser parasitada. Essa cartela aqui vai ser uma matriz que vai ficar aqui no laboratório e essa cartela aqui é uma cartela que vai para o campo. Então o inseto fica parasitando aqui cerca de 2 ou 3 dias. Em 4 dias, esses ovos vão tornar-se escuros dessa forma aqui. Em 8 a 10 dias, mais ou menos, eles vão emergir. Então a gente programa o atendimento do cliente para que essas cartelas cheguem no campo e o cliente possa liberar e as vespinhas vão emergir no momento certo. E daí no campo, quando elas nascerem, elas vão buscar ovos de mariposa ou borboleta para parasitar e fazer o controle biológico. Sobre as espécies produzidas, ela explica quais são. Aqui é o laboratório que a gente desenvolve 2 insetos predadores, o Órios e o bicho-bicheiro, e também o parasitoide de ovos. Aqui nós estamos com o Órios, que é um mini percevejo predador. Daqueles ovos que foram produzidos lá embaixo, nós colamos eles numa cartela. Essa cartela é levada para uma luz ultravioleta e os embriões desses ovos são mortos, então daqui não vai nascer nenhuma lagartinha. Então esses ovos aqui, eles são oferecidos para alimentação, ele é fonte de alimento do predador. Então nós colocamos no pote, as fêmeas vão se alimentar desses ovos e vão colocar os ovos para que tenha um novo ciclo. E aí, a partir daí, toda semana a gente cuida, troca esses insetos e fornece um novo alimento, caso seja necessário. Só esses ovos, ele tem uma quantidade de proteína, um valor nutricional adequado para ele completar o ciclo. Aí, quando está na fase adulta, a gente oferece uma fonte de água. Essa vespa chama Trichogramma peciosum, é um dos insetos mais pesquisados no mundo para controle biológico. Então é uma vespinha bem eficiente quando a gente pode usar elas em várias culturas. Toda cultura que tiver lagarta que faça o ataque, a gente pode usar para controlar na fase de ovo, antes que as lagartinhas nasçam e comecem a se alimentar da comida. Combater o ovo. Então ela combate ovos de mariposa e borboleta antes que esses ovos virem lagartas. Os insetos parasitas, ela já explicou quais são produzidos. Agora ela explica um pouco sobre os insetos predadores. Nós temos 3 espécies de predadores aqui. Uma é o Órios insidiosus, que é um mini percevejo. É como se fosse uma mini Maria Fedida na linguagem popular. E nós temos 2 predadores que são chamados de bicho-lixeiro. A espécie Chrysocarda externa e Cereophrisa cinta. E existem algumas diferenças entre eles na ação no campo. Esse aqui é um percevejo predador. Ele é predador de mosca branca e trips, que são insetos importantes na agricultura, pois são transmissores de viroses. Esses daqui, ele é o bicho-lixeiro. Essa aqui é a espécie Chrysocarda externa e aqui nós temos a fase de larva delas, que são as fases que é predadora. Então, no campo, eles se alimentam de qualquer inseto de corpo mole. Mosca branca, cochonilha, pulgão. Então, qualquer inseto que tenha um corpo mole, esses insetos eles se alimentam. Eles inserem a mandíbula no corpo desse inseto e suga todo o conteúdo dele, como se fossem vampiros. E para a captação dos ovos desses insetos que estão nos vidros e formação de mais mariposas, tem todo um processo. A gente coloca uma planta como substrato de oviposição. Na natureza, as fêmeas do Órios colocam os ovos dentro das plantas
e aí as ninfinhas eclodem e começam a procurar a presa. Ele não se alimenta da cultura e de nenhuma planta. Ele só precisa da planta como substrato de oviposição. Então aqui a gente oferece uma planta como substrato de oviposição para as fêmeas. Para os machos a gente coloca uma fonte de água e coloca esses ovos como fonte de alimento. E esses papéis que são colocados dentro do vidro têm uma função muito importante: proteger as fêmeas. Ah, sim, a gente coloca aqui esse papel picado, porque o assédio do macho para acasalar com a fêmea é tão grande que ela precisa de um tempo para se esconder. Então ela se alimenta e se esconde, porque se ele ficar acasalando muito tempo com ela coloca menos ovos. Então é um esconderijo para a gente inibir que eles se encontrem repetidas vezes. Isso aí, nessa fase aqui, o cuidado que a gente tem é de trocar e manter esses potes limpos para que não desenvolva nenhum tipo de fungo. Então o cuidado é só com contaminação microbiológica mesmo. Aí no momento que ele chega na fase adulta, está pronto para ir para o campo. Antes de enviar os insetos para o campo, é feita uma análise. Isso, toda a produção ela é encomendada previamente, então a gente sabe quais áreas vamos atender e com qual quantidade de insetos e em quanto tempo, se naquela área vai ter recorrência ou não. Então a gente vai aumentando aqui a produção desse insumo de acordo com a demanda que tem no campo.